Fernando conta que passou de neto para pai de sua avó. Isso porque, aos 22 anos, resolveu trancar a faculdade de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde mora, e largou o emprego para cuidar junto com sua mãe da vovó Nilva, de 79 anos, diagnosticada com mal de Alzheimer há 6 anos. Ele lembra que o diagnóstico da doença deixou a família em choque. O Alzheimer, para o brasileiro, ele ainda as pessoas ainda confundem com a amnésia, que é aquela coisinha engraçada da pessoa esquecer e só isso. Mas não é uma doença muito séria, que leva a um último estágio, onde a pessoa vai ficar acamada, e enfim. Então, quando tu descobre toda essa progressão da doença, tu tem medo, tu acha que tu não vai ser capaz de cuidar da pessoa, porque a pessoa vai enlouquecer todo mundo ao seu redor, e tu vai entrar em depressão, o idoso vai entrar em depressão. O mal de Alzheimer é uma doença degenerativa ainda sem cura, mas que pode ser controlada quando detectada precocemente. Afeta idosos e o sintoma mais comum é a perda de memória, comprometendo também o comportamento e pensamento do paciente. O quadro era triste e irreversível, mas Fernando transformou os últimos meses de vida da avó em tempos de alegria e muito bom humor. E as pessoas dizem, ai não, brincar com um assunto sério desses. Pelo amor de Deus, eu não posso curar minha avó, eu não posso fazer nada que modifique a situação onde ela se encontra, o rumo para onde está indo. Eu posso pelo menos tornar o dia dela mais divertido? Ai, não existe essa formalidade entre não, imagina, uma doença, vai rir. Não, vou rir sim, porque eu estava entrando em depressão, e se eu entrasse em depressão e não pudesse cuidar de mim, eu não ia poder cuidar dela. As experiências vividas ao lado dela o inspiraram a criar uma página na rede social, que aos poucos começou a atrair a atenção de milhares de pessoas que passavam pelo mesmo problema. Eu compartilhava na minha rede pessoal os diálogos e o pessoal começou a gostar, achava hilário. E eu compartilhei, eu criei uma página, é o facebook.com/vovónilva, para que os meus amigos íntimos pudessem ver um pouco mais do nosso cotidiano, entender também o porquê que eu larguei, entender nossa relação forte e entender o que é a doença, né? Desmistificar essa ideia de amnésia e saber que Alzheimer é sim uma doença e é séria. Dona Nilva faleceu no fim de 2013 devido a uma infecção urinária. Nessa época, Fernando, convencido por muitos de seus seguidores, já havia começado a escrever mais detalhes desta linda história de amor que resultaria no livro Quem? Eu? Fazendo menção à frase repetida frequentemente pela avó. Uma pena que ela não possa ver esse projeto pronto, porque eu tenho certeza que se ela visse a foto dela na capa, ela ia perguntar, quem eu? Que é o título que eu acho que é o retrato da doença e da minha avó, principalmente. O livro, lançado na noite desta quarta-feira no Rio de Janeiro, mostra uma forma simples de se falar sobre a doença, além de contar a biografia dessa mulher cheia de alegria e de detalhar diálogos e histórias engraçadas do dia a dia desse neto e de sua avó. Ele traz informações de profissionais de forma clara, própria para o leigo no assunto. Fernando hoje se orgulha pela forma que enfrentou a doença e como pôde ajudar milhares de pessoas a superar o mesmo problema. Famílias que acompanham a história e que dizem que o livro conseguiu ajudar em certos aspectos, isso vale muito. São valores que são inestimáveis. A minha consciência limpa, por ter estado presente no processo com a minha avó, o resultado com o livro vindo dessas famílias, isso não tem valor.